Malfeitores violam e matam uma menor de 7 anos na Matola. Mais de 6 mil viaturas já passaram pela ponte Maputo-Catembe entre domingo e segunda-feira. Incêndio de grandes proporções mata pelo menos 40 pessoas na Califórnia. Muito boa noite, bem-vindos ao jornal. Uma menor de 7 anos foi violada sexualmente por 3 pessoas que depois a assassinaram. O caso deu-se no bairro T3, na Matola. Os malfeitores colocaram o corpo da vítima em um saco e abandonaram próximo à sua casa. Sonhos de uma menor de 7 anos de idade foram interrompidos no último sábado por supostos violadores sexuais que, devido aos seus apetites, decidiram abusar e assassinar a menor. O caso deu-se por volta das 19 horas nesta pequena residência que os indiciados tinham arrendado para residir há cerca de 4 meses. O tio da malograda conta como tudo aconteceu, destacando que a menor que estudava nesta escola ainda tinha muito por fazer na vida. A criança foi violada dentro desta casa aqui. Quando o homem foi pego, ele confessou que era um triz. Então, o senhor pediu emprestado o saco à vizinhança dela, a próxima. Então, ele levou o saco, meteu a criança, era 4 horas antes de ontem. Aquela criança era para estudar, pelo menos para virar a nossa vida, porque nós também estamos a trabalhar, mas bom, não conseguimos. Do jeito que estamos a batalhar para ela, era pelo menos ela vai nos ajudar. Mas ok, já que aconteceu essas coisas, nós estamos a pedir a justiça. Este jovem na imagem que caminha a passos lentos é um dos indiciados, pedreiro de profissão e pai de uma menina de 10 anos de idade. Ele nega o seu envolvimento no crime e diz que a polícia lhe agrediu para confessar um crime que não cometeu. Meu primo, onde foram encontrar esses sacos, isso aí, eu me encontrei com ele, eram 15 horas, eu lhe deixei na barraca onde ele me comprou bananas, eu saí dali, fui até na minha casa, eram 15 horas. Já quem confirma que eu violei a criança, eu pedi o saco a ele, o meu primo pediu o saco. Eu não conheço essas pessoas. Não conheço, eu não sei de nada. Me deram porrada para eu pegar o saco, isso aqui para dizer que eu pegar, só que tinha que me bater. Já na 7ª esquadra do bairro T3, município da Matola, onde está encarcerado o suposto criminoso, a polícia revelou à STV que o grupo tem um histórico criminal e encontrava-se foragido. Estes indivíduos são, na verdade, potenciais cadastrados, já estiveram detidos na esquadra, ou seja, na cadeia da máxima segurança, vulgo BO, e posteriormente foram transferidos para a cadeia de Mabalano, onde, envolvido 2 anos, eles fugiram desta mesma cadeia. O caso aconteceu no bairro T3, concretamente na unidade D. Esta não é a primeira vez que a vizinhança assiste casos de violação sexual e assassinato. Os moradores pedem vigilância por parte das autoridades policiais. Mais de 6 mil viaturas já passaram pela ponte Maputo-Catembe entre a tarde de domingo e a tarde desta segunda-feira. Entretanto, as autoridades dizem ser ainda prematuro fazer a média de viaturas que usam a infraestrutura. A inauguração oficial da ponte Maputo-Catembe atraiu muitas pessoas que quiseram ver de perto o maior empreendimento do país pós-independência. A empresa Maputo Sul, gestora do projeto, diz que pode ter sido a curiosidade que condicionou a avalanche de pessoas nos primeiros dias. No caso das viaturas da classe 1, que são aquelas que vêm em maior número, aqui na ponte Maputo-Catembe registramos passagens superiores a 6 mil viaturas, só neste período de 24 horas. Portanto, desde as 15 horas de domingo até as 15 horas de segunda-feira tivemos mais do que 6 mil viaturas. Pode ser uma indicação, mas achamos que ainda é muito cedo, queremos monitorar ao longo desta semana e ver qual vai ser a tendência. E pode-se ver a hora em que nós estamos aqui, praticamente passam muito poucas viaturas, se compararmos com o que estava a acontecer durante o final de semana. E porque não há bela sem senão, a empresa diz ter registado com desagrado comportamentos negativos por parte de alguns utentes. Nós vimos crianças de alguns meses de idade, poucos anos de idade,
a serem içados pelos pais e colocados ali por cima daquela guarda de proteção amarela, só para tirar uma fotografia. Tem muito valor as recordações, sim. Vai ficar histórico o momento que estamos a viver. Sabemos que esta ponte vai durar muitos anos e os nossos netos e bisnetos irão admirar fotografias de quando eram bebés e tiveram a oportunidade de tirar a foto. Mas estamos a expor a um risco elevadíssimo. Para evitar situações idênticas, a empresa diz que a polícia deverá intervir e, em último caso, prender os infratores. E estamos agora a estudar um plano de ação. Está na hora de encontrar também outras formas de educar as pessoas, não é? Quando não se educa só através do diálogo, há outras formas de aplicar as leis e é isso que vamos começar a fazer a partir deste momento em diante, para evitar que as pessoas de bem, aquelas que querem utilizar esta infraestrutura para produzir, mesmo para o seu lazer, o façam em segurança e não sejam molestados por estes maus utilizadores. Se não resultarem, iremos agravando essas medidas até, se for necessário, chegar a penas tão graves como a prisão. A empresa Maputo Sul diz estar em processo de finalização e montagem de câmaras de vigilância ao longo da ponte para identificar os prevaricadores. Por outro lado, foi relativamente calmo o movimento ontem, primeiro dia útil. Há muita gente que ainda prefere os barcos e as razões são várias, desde o custo da portagem até a falta de informação sobre os horários dos autocarros. Bastante tranquilo é como se pode descrever o movimento de carros no primeiro dia de funcionamento pleno da ponte Maputo-Catembe. Foi tão tranquilo que a equipa de paramédicos montada na via quase não teve trabalho algum. Em comparação ao fim de semana, não. Hoje esteve mais calmo. O fim de semana foi mais agitado. Embora em número inferior ao registrado no fim de semana inaugural, os automobilistas que se fizeram à ponte, quase todos, gostaram da viagem. Muito boa sensação. A vista do porto, muito boa. Depois esta hora a equipe cai do pôr do sol, muito bom. Fantástica. Fantástica, é maravilhosa a ponte. Tirando o custo da portagem, esse aqui é maravilhoso. Mas porque rosas e espinhos crescem da mesma árvore, não faltaram os que sentiram alguma dor no bolso. Os preços, eu nem estava a falar aqui com a portagem, está a matar mesmo, 160. Estamos gratos pela ponte, mas está caro. Os autocarros de passageiros lotados nas horas de ponta não impediram que o movimento continuasse intenso nos barcos. Não era melhor apanhar mais bomba? Era mais melhor, porque ainda demais não sabemos como é que é. Mas, por tudo, devemos saber como é que é os transportes de TPM, de onde que parte, para onde que vão até no final. Houve mesmo quem fez contas e chegou à conclusão de que saía em conta trazer o carro apenas até a Ponte Cais e fazer o resto de barco. Aqui nós pagamos 15, para ali 15, são 30 meticais contra os 320 diários, não é. Com o advento da ponte, a concorrência subiu entre os barcos. Sem rapidez e a flexibilidade dos barcos menores, o velhinho ferryboat Fumo parece que vai ser a primeira vítima absoluta da nova infraestrutura. Que infelizmente os carros todos foram para a ponte. Pelo que estão a ver, estamos sem passageiros, estamos sem carros. Acho que a ponte é que já vem para bater, de verdade. Mesmo o número de passageiros reduziu? Já reduziu. Porque até que os TPMs vêm até aqui à frente na bilheteira, levam os passageiros para os destinos e reduziu mesmo. Recordar que há poucos meses os trabalhadores da Transmarítima estiveram em greve devido à falta de salários. Moçambique registrou avanços na implementação das recomendações de 2009 do Mecanismo Africano para Revisão de Pares, considera uma missão regional do organismo. Já o governo moçambicano diz que a implementação destas medidas fez crescer o país. Quando se prepara para o segundo relatório do Mecanismo Africano para a Revisão de Pares, a missão regional está em Moçambique para fazer uma avaliação da implementação das recomendações do primeiro relatório de 2009. Na tarde desta segunda-feira, a missão foi recebida pelo primeiro-ministro,
onde momentos depois reconheceu que Moçambique está a registrar avanços na implementação das recomendações nos setores-chave. A criação de condições para a convivência partidária, a gestão mitigada da questão dos conflitos pré-eleitorais e pós-eleitorais, o problema do género, da criança, do desemprego dos jovens. Ainda esta segunda-feira, a missão manteve um encontro com o Ministro da Economia e Finanças, Adriano Malayane, que reconheceu que a implementação destas recomendações nos setores político, social e económico tem sido benéfica para o país. Alargou ainda mais o espaço político para a participação dos cidadãos no debate político, fomentando o diálogo nacional, providenciando um quadro útil para reformas institucionais para que estas servissem de base para se fazer face aos desafios destacados na primeira avaliação ao país. A missão está em Maputo desde sábado e vem mesmo para fazer a avaliação do nível de implementação dos principais pilares do primeiro relatório e colher dados para o segundo. Moçambique passará a produzir e a comercializar açúcar orgânico para a Europa e Ásia a partir de 2019, graças à montagem de uma fábrica que está já na fase experimental no distrito de Chemba, província de Sofala. Está praticamente concluída a construção da fábrica de açúcar orgânico, ou seja, sem o uso de fertilizantes, denominada Ecofarm, localizada no distrito de Chemba, na província de Sofala. A iniciativa, que começou a ser implementada em 2012, conta com financiamento de empresários sul-africanos. Nesta semana, serão produzidos, em fase experimental, os primeiros quilos do açúcar orgânico. O açúcar a ser produzido nesta fábrica terá como principal destino o mercado europeu e asiático. Já firmamos acordos com alguns países europeus e asiáticos para a exportação do nosso açúcar. Estamos agora na fase experimental e em 2019 perspectivamos produzir 320 mil toneladas e em 2020 cerca de 500 mil. A Ecofarm está apostada fundamentalmente no fomento e processamento de cana-de-açúcar orgânico, mas também na produção de arroz e no fomento pecuário. O nosso capital humano é a população local. Esta fábrica será certamente uma fonte de receitas para a Autoridade Tributária de Moçambique, que nesta segunda-feira visitou o empreendimento. A Autoridade Tributária de Moçambique espera arrecadar, já no próximo ano, com a exportação do açúcar orgânico a ser produzido aqui, pouco mais de $1 milhão e em 2020, cerca de $3 milhões, de acordo com as projeções das exportações que irão subindo gradualmente. É uma mais-valia para a nossa carteira fiscal, para além de que, na perspectiva também de outros rendimentos, como o imposto de rendimento de pessoas singulares, também temos aqui uma massa laboral, portanto, achamos que é uma mais-valia em toda a cadeia, tanto econômica e tributária, para a nossa província. Essa visita visa também, portanto, testemunhar os níveis, portanto, de avanço, de consolidação da própria fábrica. A Ecofarm conta com 550 trabalhadores, sendo 100 na unidade fabril e 450 entre eles efetivos e sazonais trabalham nos campos de cultivo. Um caminhão e um comboio que transportava carvão pertencente a uma mineradora indiana colidiram na cidade da Beira. Não houve registro de danos humanos. O acidente foi registrado cerca das 10 horas desta terça-feira, numa passagem de nível com guarda a menos de 30 metros do recinto portuário. O motorista deste caminhão diz que não recebeu nenhuma indicação do guarda para não prosseguir com a marcha e que a cancela estava aberta. Então, o movimento estava se fazendo normalmente e na medida em que já tinha entrado na linha férrea, então, o comboio estava parado na altura. Então, estava dentro e é quando buzina. Então, tinha que acelerar para poder sair da linha férrea. Então, é quando veio me levar de atrás. O guarda declinou prestar declarações em imprensa. Uma das testemunhas do acidente contou o que assistiu. A cancela estava aberta e não tinha guarda. E essa cancela é cancela com guarda. O comboio estava parado, não estava em circulação no momento que o motorista entrou.
Só depois do motorista já chegar na passagem de nível, onde o comboio começa a se movimentar. O caminhão é lento ao sair, não é tão rápido como uma carrinha. Os Caminhos de Ferro de Moçambique imputam a responsabilidade do acidente ao motorista do caminhão e falam de elevados prejuízos econômicos. Infelizmente o motorista não obedeceu o sinal de paragem. É sabido que é uma passagem de nível com guarda, como eu disse antes. E não só temos lá o sinal que indica o stop, que é necessário parar, e nós somos também com a sua banderola, sinalizou para poder parar. Infelizmente aconteceu esse choque. Mas lamento porque tem sido uma ocorrência. Desrespeito total por parte dos automobilistas. A Polícia de Trânsito exortou os utentes do Porto a serem prudentes nesta entrada para o Porto da Beira. Sempre que estiver a circular, deve, no mínimo, observar as normas e regras de trânsito. Essas normas vieram exatamente para conduzir e guiar o condutor de forma a evitar o envolvimento de acidente de viação. O Conselho Municipal da Beira, que viu parte da sua infraestrutura danificada com este acidente, voltou a defender a construção de uma entrada alternativa para o Porto da Beira. A partir deste grande acidente, apelo aos nossos parceiros como o CFM que devem rever aquele pensamento que tem dito que a estrada de acesso direto ao Porto não é importante, não é crucial agora. Esta estrada é muito importante. Devido ao acidente, o trânsito para entrada e saída para o Porto da Beira ficou interrompido e o cenário era uma longa fila de caminhões durante horas, cujos automobilistas aguardavam ansiosamente pela reabertura da rodovia, por sinal, a única para entrada e saída do Porto da Beira na zona da Munhava. O governo da Suécia já investiu pouco mais de 80 bilhões de dólares para projetos de pesquisa e formação de professores nos níveis de mestrado e doutoramento durante os 40 anos da sua cooperação com a Universidade Eduardo Mondlane. Universidade Eduardo Mondlane, o governo da Suécia, que data de 1978, já resultou na formação de mais de 140 moçambicanos em diversas áreas nos níveis de mestrado e doutoramento. Posso dizer que em todas as faculdades desta universidade há benefícios desta cooperação, porque eles decidiram que não há prioridade entre ciências exatas e ciências sociais, portanto todos nós fomos abarcados. Investiram em equipamentos para diferentes laboratórios, investiram também na criação do ambiente para investigação, nomeadamente a melhoria da biblioteca central, a aquisição de livros para a biblioteca, o que melhora cada vez mais as nossas condições de trabalho aqui na Universidade Eduardo Mondlane. A embaixadora da Suécia enaltece os 40 anos de cooperação com a UEM e promete mais apoio. Mas o importante é que essas pessoas já têm contato e ninguém nunca pode deitar ou tirar fora. Isso sempre vai existir. É o que eu digo, mas logo quando trata-se da própria cooperação, temos um programa de cooperação, o financiamento para esta universidade, já que temos um acordo e ali estamos. A Suécia vai ainda investir nos próximos 5 anos cerca de 44 milhões de dólares para o desenvolvimento de programas locais de doutoramento e mestrado na UEM. O setor da educação em Sofala exige maior intervenção dos conselhos de escolas no processo de ensino e aprendizagem, nomeadamente no controlo de assiduidade dos professores, com vista a contribuir no acelerar do rendimento escolar. O setor da educação e desenvolvimento humano na província de Sofala reconhece que há professores que não são pontuais e muito menos assíduos no exercício das suas atividades. Para inverter o cenário, o setor da educação quer contar com os conselhos de escolas, mas infelizmente estes conselhos têm uma fraca ou nenhuma intervenção no setor pedagógico por desconhecimento, fato que está a contribuir para baixos rendimentos escolares. Assim, o setor da educação defende a capacitação dos conselhos de escolas. Nesse processo de formação, para aquelas escolas que os conselhos de escola estão em zonas rurais, onde a linguagem mais predominante é dialética, eles devem fazer essa formação até com alguma tradução daqueles termos que estão lá, porque se eles não conhecem o que está lá, eles exigem de forma ambígua o funcionamento da escola, mas se eles conhecem, eles sabem, por exemplo, que a subcomissão, a comissão da área pedagógica pode velar pela assiduidade do professor. A assiduidade, a pontualidade, ele tem esta prerrogativa de exigir do diretor da escola ou exigir da entidade distrital ou provincial
que o professor Xixi, por exemplo, não tem cumprido com a sua assiduidade e pontualidade, porque esse é um dos grandes elementos que afeta o nosso processo de ensino e aprendizagem. Manuel Chicamice falava à margem desta Conferência Provincial do Conselho de Escolas, que tinha como objetivo avaliar o ano letivo prestes a findar e a perspectivar o próximo ano. O Movimento de Educação para Todos, que organizou o evento, reconheceu que a atividade dos conselhos de escola não tinha atingido as expectativas, daí que a solução passa pela capacitação dos mesmos. A questão do absentismo é um dos grandes problemas que enferma a qualidade da educação na nossa escola. Então, a Comissão de Assuntos Pedagógicos também tem essa responsabilidade de monitorar, fiscalizar, para garantir a assiduidade e a presença dos professores na escola. Essas ações todas visam empoderar os conselhos de escolas a poderem agir, de poderem ser mais ativos. Obviamente que não é aquilo que nós queríamos até o momento, mas pensamos que esse tipo de ações em que há troca de experiência, há troca de informação, algumas boas práticas podem dinamizar, podem influenciar outros conselhos de escola a poderem ser mais engajados. O Jornal da Noite observa a esta altura uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Bem-vindos de volta ao jornal. O tribunal em Cabo Delgado distancia-se da ordem de demolição de mais de 20 casas no bairro Eduardo Mondlane, em Pemba. O assunto já está mesmo em tribunal. Depois, neste momento, apenas o município foi convidado para estar lá no local para a execução da própria sentença. O Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado nega ter emitido uma ordem para a destruição de 23 casas do quarteirão 24 do bairro Eduardo Mondlane, arredores da cidade de Pemba. No entanto, confirma ter tentado executar uma sentença que resultou de um acordo extrajudicial entre as partes envolvidas no caso, que previa abertura de vias de acesso. O tribunal não tem nenhuma ordem para demolir nenhuma casa. Não tem nenhuma ordem, mesmo um acordo, eles que trouxeram o acordo já firmado nesse sentido de que devia-se abrir os acessos. O tribunal ainda não sabe quem mandou destruir as casas, mas suspeita que seja uma das partes envolvidas no conflito de terra que aparentemente pretende desfazer o acordo extrajudicial homologado por sentença a 25 de abril de 2018. Populares e o proprietário do terreno que chegaram a esse entendimento que devia haver, portanto, abertura de acessos nas suas residências. E quando estava a se vedar, então embargar a obra os populares, e o tribunal o que fez? De fato, impediu, suspendeu a construção da obra. E no âmbito dessa suspensão, e que eles chegaram a aceitar o entendimento, mas agora o cidadão acha que, em vez de ficar com apenas os 12 hectares que ficaram sem ser ocupados, deve também incluir os anteriores para fazer os 17 hectares anteriormente concedidos. As demolições pararam temporariamente, mas as famílias afetadas já remeteram uma queixa à Justiça, segundo confirmou o Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado. Em Manica, o governador promete mão dura contra funcionários do setor da saúde que não atendem pacientes com humanismo. Manuel Alberto lançou o alerta durante uma visita ao Hospital Provincial de Chimoio, onde flagrou situações de mau atendimento hospitalar. Manuel Alberto, acompanhado de quadros do setor da saúde, visitou esta terça-feira o Hospital Provincial de Chimoio. Nesta unidade de referência ao nível da província, o governante deparou-se no berçário da maternidade com algumas enfermeiras e estagiárias que mal procediam com os recém-nascidos, tendo mostrado a sua insatisfação. Na verdade, não se justifica um sítio daqueles tão sensível termos pessoas que se manifestam como se estivéssemos no Dumbanengue, como se estivéssemos no mercado, como se estivéssemos numa barraca. Não, isto é um hospital, precisamos de nos comportar tal como é, e elas são pessoas que são da área de saúde. Portanto, foi de facto um caso que nos preocupou e nós, em devido tempo, tomamos as medidas. Alberto avançou por outro lado que contra aquelas funcionárias deverão ser tomadas medidas para desencorajar aquele comportamento que o considera de indisciplina em pleno setor da atividade. São medidas tempestivas em termos de se observar aquilo que são os procedimentos administrativos para os indisciplinados.
Portanto, eu tomei a nota e já repreendi publicamente as funcionárias que estavam ali a praticarem atos contrários àquilo que é a deontologia profissional. Outro sim, o governante mostrou-se preocupado com os contínuos casos de desvio de medicamentos, os quais têm estado a ser vendidos nos mercados paralelos, apelando para uma necessidade de maior vigilância. Uma estrada transformada num autêntico mercado informal. É assim que é caracterizada a parte da Avenida do Trabalho em Nampula, por sinal a única via de entrada à cidade para quem chega de avião. Esta TV mostra-lhe a seguir o cenário de caos que se instalou há anos. Este é dos sítios mais difíceis para se conduzir na cidade de Nampula. Os vendedores informais tomaram de assalto a estrada. Antes, o negócio acontecia apenas no passeio da margem esquerda. Estou a fazer há 2 anos, enquanto estou aqui na padaria Nampula. E por que é que preferiu vir vender aqui? Estou a seguir o movimento. Uma zona bastante frequentada por pessoas de diversas classes sociais. Repara que do pouco tempo que posicionamos a nossa câmara, notamos a chegada e saída de viaturas particulares. Na verdade, esta é uma das razões por detrás de todo este caos. Há quanto tempo faz compras aqui? Há 2, 3 anos. O que é que prefere este lugar? Porque tem mais variedade de frutas, legumes, vegetais e os preços são mais acessíveis. Quase sempre faz compras aqui? Sim, semanalmente. Mais ou menos este período, quando sai do serviço? Sim. Faço as compras aqui mesmo. O que é que prefere aqui? Tudo quase está barato. Tudo está barato e são bem limpos. Não há outra aí como Mas Carla concorda com o mercado aqui na estrada? Não. O mercado aqui, o mercado aqui na estrada nada. Com o negócio a florescer e os clientes cada vez mais a afluírem, os informais identificaram um novo espaço. O passeio central, que separa as 4 faixas de rodagem. Aqui vende-se um pouco de tudo. Nem o risco de acidentes atormenta estes comerciantes. Se não quero sair aqui, pode vir pistola ou vender aqui. Aonde no mercado na Pavara? Não. Só aqui no Padaria Nampula. Por que não no mercado? Não tem movimento, é dentro. E porque o lugar fica próximo de uma estação ferroviária, o Conselho Municipal da cidade de Nampula diz que a saída destes depende da transferência da referida estação para outra zona. Já fizemos os contactos com a CDN, com a CFM, né? Fizemos os contactos para a mudança da estação. Eles até porque entramos em contato, discutimos tudo e já vai ter que transferir a estação daqui para no Aresta. Depois deles montar a estação no Aresta, aquele pessoal todo vão desaparecer. Esta é a realidade desta parte da Avenida do Trabalho. Um lugar em que o município terá muito trabalho para retirar estes vendedores informais daqui. Célio Mogaveia e Ricardo Machava, STV. Vamos olhar o mundo. Pelo menos 40 pessoas morreram num incêndio florestal na Califórnia. Este poderá ser o mais mortífero incêndio registrado nos Estados Unidos. Já são 42 pessoas identificadas como mortas no incêndio da Califórnia, que já consumiu perto de 50 mil hectares. Este é o mais mortífero e destruidor incêndio registrado na história dos Estados Unidos e não dá sinais de abrandar. As autoridades californianas contam ainda mais 2 mortes no outro incêndio que lavra perto de Los Angeles. Espera-se a ocorrência de ventos de mais de 60 km por hora e a ordem de prioridades é salvar vidas, proteger propriedades e conter a linha das chamas. No norte do estado, as autoridades revelaram a descoberta de 13 cadáveres esta segunda-feira, a maioria dos quais na cidade de Paradise, de 26 mil habitantes, e que foi completamente destruída pelas chamas. 200 pessoas estão ainda em paradeiro desconhecido. Esta segunda-feira, o presidente Donald Trump declarou estado de emergência federal, libertando fundos para ajudar tanto os bombeiros como oferecer assistência às populações afetadas. Dezenas de agentes das forças de segurança da Etiópia estão sob julgamento
acusados de terem orquestrado o atentado contra o primeiro-ministro Abiy Ahmed em junho passado. Foi em julho deste ano que o primeiro-ministro da Etiópia escapou a um atentado em Addis Abeba, tendo 2 pessoas morrido. Passados 5 meses de investigação, a Procuradoria-Geral da Etiópia diz que o ataque terá sido ordenado por chefes de segurança que se mostram contra a nomeação do Abiy Ahmed, da etnia Oromia, como primeiro-ministro. Esta segunda-feira, 36 agentes das forças de segurança e 26 funcionários da Metal and Engineering Corporation compareceram no Tribunal Supremo em Addis Abeba para responder sobre o caso. A Etiópia é um país da África Oriental onde conflitos étnicos são frequentes e Abiy Ahmed é o primeiro membro da etnia Oromo a ocupar o cargo de primeiro-ministro da Etiópia. E há anos que o povo Oromo luta contra o governo etíope. Mais uma pausa à vista, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. A capital do país irá registrar amanhã 29 graus de máxima e 20 de mínima, 28 graus de máxima para Xai e 19 de mínima, 29 graus em Inhambane de máxima e 22 de mínima. No centro do país, 35 graus de máxima em Tete e 21 de mínima. Chimoio, 28 de máxima e 16 de mínima, 19 graus de máxima para Beira e 21 de mínima, enquanto que Quilimane terá uma máxima de 32 graus e uma mínima de 20. No norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 14, 31 de máxima para Pemba e 22 de mínima, 32 graus de máxima em Nampula e 20 de mínima. Até já. Tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. A Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, já está completa para a preparação do jogo do próximo domingo, diante da Zâmbia, no Estádio Nacional do Zimpeto. Os jogadores estão convictos num bom resultado. Está completa a convocatória de Abel Xavier para o embate contra os Polo-Polo, com a integração esta terça-feira de Reginaldo e Clésio, que desembarcaram esta tarde. Entretanto, da convocatória inicial há mexidas, derivada das ausências de Ratifo, Gildo, Geraldo, Daio e Lauking por lesões e doenças. Para os seus lugares foram chamados jogadores Frank, Vitor e Algenor, que já trabalham às ordens de Abel Xavier. Ainda que cientes das dificuldades que terão diante da Zâmbia, os jogadores mostram-se motivados e assumem o desejo de alcançar a segunda vitória no grupo, que abre esperanças de qualificação ao CAN 2019. Estamos cientes de que precisamos dar o nosso máximo para poder ganhar esse jogo. Sabemos também que os 2 próximos jogos que a gente tem, não podemos empatar e nem podemos perder. Então eu acho que isso é algo motivacional para todos os jogadores que estão nesse grupo de trabalho. Nós já não estamos a pensar nisso, numa eventual não ida, não estamos a pensar, o grupo está focado que vamos conseguir e vamos conseguir. É nessa expectativa e convicção que os jogadores esperam do público apoio ao conjunto nacional. A Zâmbia pode apresentar com que convocatória eles tiverem, que jogadores eles utilizarem, mas não deixa de ser a Zâmbia e nem nós não vamos deixar de ser Moçambique. E não vamos deixar de querer ganhar o jogo, porque é isso que nós queremos fazer. Estamos a trabalhar. O Mister tem passado a mesma mensagem de sempre. Garra, força, luta, como nós temos feito. Infelizmente são nos resultados aí que temos pecado, mas sempre a trabalhar para dar o máximo. Estamos cientes de que precisamos trazer alegria para o povo moçambicano, assim como para nós próprios. A esta altura, os Mambas ocupam a 3ª posição com 4 pontos, os mesmos da Zâmbia, Lanterna Vermelha, num grupo liderado pela Guiné-Bissau e Namíbia, com 7 pontos cada. 2 norte-americanas reforçam o Ferroviário de Maputo, tendo em vista sua participação na 22ª edição da Taça de Clubes Campeões Africanos. Prova ter lugar de 16 a 25 do mês em curso na cidade de Maputo. Depois daquilo que foram as competições passadas... Porque a contagem é regressiva, Lionel Manique, treinador principal, identificou as fragilidades na equipa e foi buscar a posticeira Robertson Warren e a extremo Carmen Thomas, 2 jogadoras com passagens por alguns campeonatos europeus. Apesar de não terem estado na conferência de imprensa, o técnico das locomotivas disse não ter dúvidas que serão uma mais-valia para a equipa. Fomos à procura daquilo que precisamos e nos mandaram
e acreditamos que estamos num bom caminho para atacarmos essa competição. Neste momento vamos buscar uma jogadora para a posição 5 e uma para 3-4. Anabela Cossa, 3 vezes campeã africana, e Ingvilde Mukauro, campeã em 2012 pela extinta Liga Desportiva, foram as representantes das atletas. Mukauro, capitã da equipa, assume querer mais. Acreditamos que estamos preparados para enfrentar essa fase, este campeonato. Nós, como atletas, em primeiro lugar, queremos este título e sabemos que Ferroviário, como clube Moçambique, também merece esse título. Uma das mais relevantes no plantel das Locomotiva esteve no 5 ideal da prova em 2016, além de ter sido a melhor triplista. Anabela Cossa quer ajudar a sua equipa a melhorar o segundo lugar, alcançado na edição passada. Nós estamos a trabalhar já há bastante tempo. Não digo que começamos hoje, começamos já há 3 anos essa luta e eu acho que a equipe já tem experiência suficiente para encarar a competição de frente. As ambições da direção do clube não podiam ser diferentes. O presidente, Sancho Kipiso Júnior, diz que está a fazer de tudo para que a taça fique na vitrina do clube. Que temos estado nos últimos anos a melhorarmos aquilo que é os aspectos organizativos e de preparação para essa competição. Temos estado a melhorar em função dos erros que nós detectamos do ano anterior. A 24ª edição da Taça de Clubes Campeões Africanos em basquetebol séniores femininos arranca na próxima sexta-feira, dia 16, e vai decorrer até o dia 25 do mês em curso. Ferroviário de Maputo, reforçado para a 24ª edição da Taça de Clubes Campeões Africanos em basquetebol. Foi lançada ontem a Copa Paulo Rosa, que junta 9 equipas da periferia da cidade de Maputo. Antigos futebolistas consideram que os torneios dos bairros são uma fonte de descoberta de novos valores do futebol nacional. Trata-se de um torneio com mais de 30 anos, antigamente designado Torneio das Mangueiras, agora é chamado Paulo Rossi, em homenagem ao seu criador falecido há 2 meses. Saídos deste torneio, Nonó, antigo jogador do Desportivo, e Bebé, antigo jogador do Madjadji, defendem maior valorização dos torneios dos bairros. Em algum momento, os clubes moçambicanos têm que prestar um pouco mais de atenção àquilo que é o futebol comunitário, porque os olheiros, especificamente as pessoas que têm que buscar talentos, têm que vir, aproximar-se e prestar sempre atenção naquilo que está a acontecer aqui, porque é daqui onde aparecem os grandes jogadores. Nós todos aparecemos daqui, vários outros vão aparecendo. O Mano saiu daqui diretamente para os cenários do Desportivo de Maputo. Muita gente não sabe dessa história. Fomos buscar o Mano no bairro para vir jogar na nossa equipe e saiu daqui, explodiu até parar onde parou. Nós criamos este torneio como forma de ocupar os jovens, né? Para deixarem de fazer aí um mal ao outro, estarem aqui concentrados a brincar. Qual a duração do torneio? Tem quantos meses? Qual a duração do torneio? A duração do torneio é 2 semanas, isto é, numa primeira semana jogam por dia, faz 4 jogos, por semana fazem 5 jornadas. Faruque Simango, amante do desporto rei, considera que os torneios dos bairros ajudam as crianças a ter referências. São tantos jogadores que saíram daqui, esses miúdos olham esses como role models, como modelos. Temos o Josimar, temos o Domingues, temos o falecido Fred, Gianni, que saíram daqui, temos o Rodrigues, temos o Nonó. São tantos jogadores que vêm aqui deste campeonato e catapultaram para o futebol nacional e a nível internacional. Então, este campeonato é um espelho, na verdade, para o futebol nacional. O pontapé de saída da edição 2018 do torneio Paulo Rossi foi dado por Josimar, jogador do Ferroviário de Nampula, que igualmente foi descoberto no mesmo torneio. Lembre-se que o torneio conta com 9 equipas, sendo que é disputado num sistema de todos contra todos, numa única volta. O torneio ora lançado chama-se Paulo Rossi e não Paulo Rosa, como erradamente havíamos dito, ou quando te chamarias desta matéria. Vamos agora olhar para o cinema. O cineasta brasileiro Chico Carneiro exibiu o seu mais recente documentário na cidade de Maputo, intitulado Jambo,
O filme narra a história de um antigo fotógrafo guerrilheiro numa viagem de revisitação aos locais onde documentou a luta de libertação nacional e a reconstrução do país depois da independência. A memória coletiva é um património de um povo. Para que não se perca, Chico Carneiro e Catarina Simão juntaram-se e realizaram o documentário sobre um homem que documentou a luta armada de libertação nacional e os anos que se seguiram à independência. Eu sou veterano. Tendo Carlos Jambo no centro da história, o documentário, com 52 minutos de duração, leva o guerrilheiro e as suas fotografias a estabelecerem um reencontro com o tempo e com certos espaços onde a história de Moçambique tem raízes. Dessa história, o Jambo era um jovem de Tete, que saiu para fazer a luta armada, foi para a Tanzânia ter a formação político-militar e depois lá ele aprendeu a ser fotógrafo e na condição de fotógrafo ele documentou parte da luta armada do controle da zona libertada, portanto Tete, Niassa, Cabo Delgado. E mais tarde ele aprendeu a fazer vídeo e nessa condição ele passou a ser o cameraman do presidente Samora Machel. Determinadas ideias. E eu acho que o filme está extremamente bem feito porque justamente não usa o fato de ele ter tido um papel preponderante durante a luta armada enquanto fotógrafo para retratar a sua própria vida, que ele diz, eu não sou guerrilheiro, para ele eu sou fotógrafo. É muito importante nós vermos aqui uma base de muita coisa que nós estávamos conotados, estávamos presos sem saber. O documentário de Chico Carneiro e Catarina Simão foi filmado em vários locais, como Maputo, Tete, Niassa e Cabo Delgado. É importante para os pequenos, para os miúdos, entenderem a história do país. E quando a gente entende o nosso país, a história dele, a gente luta por ele, a gente quer fazer o melhor. Nós seremos o que nós formos se tivermos consciência daquilo que nós fomos no passado. Carlos Jambo, o protagonista deste documentário, é um dos sobreviventes da queda do avião que ceifou a vida de Samora Machel em Buzini, a 19 de outubro de 1986. Está tudo visto no Jornal da Noite. Notícias em modo permanente para acompanhar no canal de informação a partir das 9 da noite, Noite Informativa. Aguardo por si. Boa noite.